livro, ele nasceu de uma maneira muito inesperada, porque eu estava enclausurado no meu estúdio, fazendo o trabalho da minha vida, que é esse disco que está sendo lançado agora, que é o Rigor e a Misericórdia, que é um disco que eu me propus, passei 10 anos me preparando, eu queria tocar todos os instrumentos, arranjar e gravar, aprender a gravar como técnico de som também, além de ser músico, e além de ser o produtor dos arranjos e do disco e do material composto. Quer dizer, é uma África fazer isso. E eu assinei contrato com a Record, que eu estava com a Nova Fronteira, e a Record comprou também, com a Nova Fronteira, os direitos do meu primeiro livro, que é o 50 Anos a Mil. E o combinado, na verdade, eu falei com o meu querido Andreasa, que é o editor da Record, e ele me sugeriu para escrever 1 ou 2 capítulos como adendo do 50 Anos a Mil. Eu falei, pô, não me faz isso, eu estou gravando, eu não vou parar, eu não tenho condição de parar, eu estou no meio do voo, etc e tal. Ele me pediu para ser lançado, que seria lançado em novembro de 2015, do ano passado. Aí eu falei, ok, estava certo, não sei o quê. Aí eu parei a minha gravação e comecei a escrever o que eu consideraria o apêndice para os 50 Anos a Mil. Depois do segundo capítulo, eu percebi que eu estava escrevendo um livro novo. Na verdade, quando escrevi o primeiro capítulo, que foi sobre uma música que eu fiz para o meu pai, que está gravada nesse disco novo, eu percebi que eu tinha um disco novo para contar, porque sendo um disco tão importante para mim, né, esse disco que eu estou lançando, que é uma aventura inédita na minha vida, de tocar todos os instrumentos, eu pensei que o principal personagem seria meu enclausuramento, aquele estúdio, a minha casa e a minha relação choque térmica, assim, entre ser um ermitão total e, de repente, estar falando para 1 milhão de pessoas na rua, porque também o contexto político está todo permeado durante o disco. E eu achei interessante essa tensão. Então, o livro se chama, é semi-homônimo ao livro. Então, o livro se chama Em Busca do Rigor e da Misericórdia, e o disco se chama O Rigor e a Misericórdia, que é justamente a minha meta, né? E eu escrevi esse livro, acho que umas 3 semanas. Eu comecei a escrever e foi muito fácil. Eu escrevi cada capítulo é dedicado a uma música, e eu explico como ela foi feita, qual foi a inspiração, como a letra foi construída, quais os arranjos que eu escolhi, por que eu escolhi aqueles instrumentos, como eu toquei. Uma curiosidade que depois eu mesmo verifiquei em todo o repertório, que todas as músicas vieram antes das letras. As letras vieram basicamente como se fosse um estofo do pastel, assim, muito mais pela sonoridade do que pelo significado, e depois a minha surpresa de que, mesmo adotando esse critério, elas tinham um significado muito mais forte do que eu podia imaginar. Todas essas coisas, os meus gatos, o meu jardim, minha mulher, meu dia a dia, um ermitão urbano totalmente enclausurado, totalmente solitário, num trabalho absolutamente só, e se sentindo num parque de diversões de si próprio, porque eu pensei, sou um cara que não tem a menor condição de ter tédio, porque eu sou o cicerone da minha própria alegria. Então, assim, a minha solidão é minha solitude, porque ela é voluntária e ela é bem-vinda. A minha solidão é que me faz fazer música, me congraçar com toda a humanidade, ficar em contato com todos os meus amigos que já foram, que estão todos nos livros, e os que virão, que também será a minha boa-vinda às outras almas que estarão aqui no universo. Né? Porque eu acho a minha geração uma porcaria, ponto. Eu sou o maior crítico dos anos 80, eu acho uma porcaria, exceto que o Júlio Barroso, o Cazuza, o Renato Russo, mas a produção musical mesmo, rock, por exemplo, eu sou dos anos 70. Nos anos 70 tinha altas bandas, tinha Mutantes, tinha Sonotos Cada Dia, o Terço, sabe? Pô, altas bandas, tocavam bem, sabe? Você não tem um grande instrumentista dos anos 80, são todos medíocres. E o que é pior, não é só o caso de ser bom instrumentista. A música produzida era de cópia. Você conseguia localizar, porque existe a diferença entre a imitação e a emulação. Então você detectar, isso aqui parece The Police, isso aqui parece Duran Duran, isso eu não acho que os anos 80... muito embora que hoje em dia, você ouvindo a música de hoje, os anos 80 parece a quinta de Beethoven.
Mas eu quero deixar bem claro, para não ser desonesto, que eu sempre fui um grande crítico e acho que só comecei a fazer boa música a partir de 95, com Nostalgia da Modernidade, e eu acho que, com toda certeza, por exemplo, esse disco que eu fiz em casa, com material caseiro, ele tem uma sonoridade, você não precisa ser leigo, você liga ele e ouve qualquer outro, mesmo que eu ganhei o Grammy, que foi o acústico de 2007, mesmo o anterior, que tem uma baita sonoridade que eu li no Sexy Brutal, de 2012, nenhum se compara ao que eu fiz na minha casa, tocando todos os instrumentos. Então é uma África, é um trabalho assim, pô, eu consegui, sabe? Porque, na verdade, a gente tem... Você sabe que o Brasil foi escolhido por uma sociedade de técnicos de som do mundo todo como o pior som de disco gravado no mundo. Então, a gente, em qualquer... E rock tem que ter uma gravação boa, né? Então, nos anos 80, você não tem um disco que preste de rock. Você tem discos de rock dos anos 70 brasileiros que são bem gravados, os discos do Mutantes principalmente. Então, tem isso. A gravação, o timbre, eu só comecei a me tornar um artista que eu considerasse de alguma validade a partir do final dos anos 90. Então, vai de encontro a tudo isso. Eu acho que nos anos 80, eu era uma espécie de náufrago, eu era um baterista que virou um cantor que não queria ser cantor, que não sabia tocar guitarra, que não gostava de cantar, que compunha sazonalmente. A partir de 95 eu me virei um autor profissional, cantor, que gostava de cantar, aprendi a tocar guitarra como gente grande, não só guitarra como baixo, guitarra, viola caipira, teclado, baixo, bateria eu voltei a tocar. E agora eu sou um multi-instrumentista porque passei 10 anos estudando isso agora, recentemente. Então é uma coisa muito singular a minha participação dentro do cancioneiro popular brasileiro. Olha, eu sou um obsessivo. Eu me aprofundo em tudo que eu faço. Eu aprendi a tocar violão clássico, então aprendi a tocar todas as obras do Villa-Lobos, aprendi a tocar Albêniz, Tárrega, Bach, sabe? Eu toco tudo, virei um concertista em 4, 5 anos. Então, vou tocar guitarra, eu criei um novo... Eu percebi que eu sou baterista, percebi que eu tenho uma alavanca, a alavanca se tornou um mote na minha maneira de tocar guitarra. Então, eu sou muito obsessivo e sou muito perfeccionista. Eu não me admito fazer coisas pela metade e o mínimo que eu exijo de mim é a perfeição e a excelência, sabe? Essa é a minha grande satisfação na vida, é perceber que eu cometi uma coisa absolutamente excelente. Olha, eu sempre fui assim, né? Nos anos 80, eu fui preso 300 e não sei quantas vezes, fui perseguido político. As pessoas me prendiam, eu tinha uma algema já, porque me prendiam, já usava uma algema. Então, isso não é uma... Assim, você deixa um pouco a política. Mas eu sempre falei sobre política, sempre escrevi música, tinha Revanche, Quem Quer Votar, O Eleito, fiz música para o Sarney, fiz música para o Collor. Por que achar que hoje eu estou mais ou menos politizado? Não, eu simplesmente tenho mais coisas para falar, porque, infelizmente, por incrível que pareça, a gente já viveu um país muito precário, um Sarney, aquela coisa da ditadura militar, o Collor, o Fernando Henrique também sempre foi de oposição, muito embora hoje em dia eu acho que era um luxo ter o Fernando Henrique como presidente, mas ele passou 13 anos e eu apoiei o PT. As pessoas têm que entender que é uma responsabilidade muito grande que eu tenho. Passei 11 anos apoiando o PT, in the flight, no voo, né, na hora em que as coisas estavam acontecendo, você vê que o cara vai roubando, vai fazendo isso, vai matando o prefeito, vai sendo bandido. Não é que você descobriu que o Papai Noel não existia. O Papai Noel foi deixando de existir durante o processo. Então, hoje em dia, o que eu falei no outro, eu tenho que falar, hoje em dia, depois desses 13 anos, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, você ser petista já é um atentado à moral, é uma obscenidade, ou você é um débil mental, ou você é um canalha. Você não pode ser um petista e ser imune à canalice. Você vai ser cúmplice voluntário ou involuntariamente. Por quê? Porque nós estamos vendo que tudo que eles preconizaram, que foi... qual foi a bandeira do PT que nos seduziu? Não foi a esquerda, foi a moralidade, que pegou o Lulinha, a Carta ao Brasileiro, que queria seguir a cartilha econômica, que ia manter a ordem, que ia manter a ética e a honestidade na política. Tudo que não aconteceu foi um estelionato do povo brasileiro.
Então, qualquer um que não se indignar contra isso é um débil mental, ou é um ser complacente com isso. Isso hoje em dia poderia ser categorizado como um crime. Um petista hoje em dia é basicamente um criminoso, passivo ou ativo. Basta ser petista. Uma coisa que você chega e fala assim, pô, aquele cara é um nazista. O nazista tem uma palavra altamente contaminada de coisas do mal. O petista é a mesma coisa. Como comunista, você é um genocida, cara. Se toca, você não pode se dizer que é comunista impunemente. Você não pode dizer que é um nazista, fascista impunemente. Você não pode dizer que é um petista impunemente. Olha, meu papel, quando o PT foi ao poder, eu fiquei discreto. Eu falei assim, mesmo vamos supor que o PT tivesse um papel honesto, eu deveria, como artista, me colocar na oposição, mesmo que você não tivesse nada muito que recriminar. Mas o papel ético do artista é ser oposição. Você não pode... Eu só estou atacando porque eles têm um alvo amplo para nos dar de ataque. E é nosso mistério atacá-los. Agora, você tem, hoje em dia, o artista que é subvencionado pelo governo, um artista chapa branca, é um artista nulo. Um artista que está do lado do governo, ele é um artista aniquilado artisticamente. Você não tem validade artística nenhuma. O artista que se permite a isso, ele está se aniquilando artisticamente. Em qualquer governo, você pega o Mayakovsky, por exemplo. O Mayakovsky, quando percebeu isso, se matou. Não foi? Mayakovsky é o psicofanta do Lenin, né? Aquele poema do Lenin é uma vergonha. Você olha para um cara tão talentoso como o Mayakovsky, fazendo aquela coisa psicofântica para o Lenin, pega mal, assim, hoje em dia, ele, eu tenho certeza que ele, como um cara sensível, quando ele caiu em si, se matou. Foi a melhor coisa que ele fez, inclusive a biografia dele foi ter se matado. Agora, você pega um Chico Buarque, Caetano, você pega grupos de rock, se é uma coisa que a esquerda odeia, o maior idiota útil da esquerda é o roqueiro. Né? O neto do Che Guevara foi expulso de Cuba porque era crooner de uma banda de rock. Pelo amor de Deus, sabe? São coisas que são tão próximas à tactibilidade da realidade que você fica achando como é que as pessoas não estão acordadas para enxergar o óbvio, o que está absolutamente táctil, palpável, concreto. A nossa situação atual, ela não tem um resquício da dúvida. Nós estamos vivendo entre trambiqueiros, bandidos e os psicofantas. Os artistas viraram psicofanta de bandido. Né? Então, é uma coisa, a história não vai perdoar. E tem uma coisa muito interessante que o Luiz Felipe Pondé fala, que eu concordo plenamente. O ciclo de 64 ele está se fechando agora, que são todos septuagenários. Né? Franklin Martins, o Emi Sader, a Mariana Chauri, o Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Todos esses caras que estão, o Janine, né? O Genuíno, o Dirceu, o Lula, ex-terroristas, né? Como a própria Dilma. Então, eles estão fechando um ciclo de fofoca, de desonestidade intelectual, porque eles foram os pivôs da própria ditadura militar. Eles têm que entender, o Brasil tem que entender que a ditadura militar não caiu de paraquedas como um golpe de milicos arbitrários, que podem ter até sido, porque qualquer ditadura é injustificável. Aqui, ninguém aqui... Eu sou uma vítima da ditadura militar, porque todo brasileiro é vítima de qualquer ditadura. Agora, não se pode admitir uma pessoa que vá contra a ditadura militar e seja a favor da ditadura cubana, que seja conivente com o que está acontecendo na Venezuela agora, o que está conivente com o que está acontecendo na Bolívia, na República Dominicana, no Equador. Que negócio é esse? Em própria Cuba, como é que você não pode reconhecer em Cuba uma severa, cruel e perversa ditadura militar? Ele comandante, estão todos lá de verde oliva, senhoras e senhores. Como é que não pode ter esse erro de percepção assimétrica, escancarado? Isso é uma desonestidade intelectual dos intelectuais brasileiros. Então a gente tem que desmascarar esse tipo de falcatrua intelectual. Não, toda a ditadura é injustificável. A gente não vai permitir uma outra intervenção militar porque a gente vai cair na mesma balela. Vão vilanizar os caras e esses caras vão
se recolher às universidades e às editorias de jornal e vão formular uma outra revolução cultural que vai eclodir daqui a 5, 10, 20 anos. Então a gente não tem que parar com esse ciclo vicioso de golpes e de pensamento do perfeito idiota latino-americano. Isso vai acontecer, está acontecendo na Argentina, vai acontecer aqui, vai acontecer na Venezuela e espero que aconteça em todo o continente. A gente se vê livre, comece a ser empreendedor, criativo, que o lucro não seja um pecado, o lucro não é apropriação indevida. A propriedade privada começa com o corpo. O corpo é primeiro, o indivíduo. Não somos, o coletivismo é uma consequência do bom indivíduo. E não, o coletivismo não pode surgir uma colmeia, nós não somos abelha nem vespas. Então a gente tem que ter um grande indivíduo para formar uma grande equipe. Não, a ordem dos fatores altera o produto. Então a gente tem que pensar certo, porque o certo existe. O relativismo é uma falácia. Eu vejo uma perspectiva de melhora como uma perspectiva de piora. Nós estamos num vórtice, né? A gente pode se dar muito bem, como pode se dar muito mal. A gente tem que ter muita atenção agora, porque não apenas vai derrubar um poder, não. Como o Macri fez lá. Ele tem que derrubar a agenda de ensino doutrinária, a gente tem que tirar o poder público dos professores comunistas, né? A gente tem que acabar com esse estado de 39 ministérios, a gente tem que ter uma infraestrutura imediatamente sendo colocada a funcionamento que neutralize imediatamente esse processo de doutrinação. Senão, e isso significa doutrinação tanto na universidade como produção cultural, literária, cinema, música, senão a gente vai continuar nessa ladainha de rastaquera, bicho grilo, semi-analfabeto que nós estamos agora, que esse é o retrato do universitário brasileiro, é um rastaquera, bicho grilo que mal sabe escrever, né? Essa é, infelizmente, a imagem que nós temos real do universitário brasileiro. Já vem há muito tempo e piorou sensivelmente com o PT. Tanto é que nós somos o segundo país, penúltimo país em educação, em saúde, temos 60 mil assassinatos por ano, somos agora campeões mundiais de consumo de crack, cocaína. Porra, que é isso? Isso tudo foi o regime do PT que nos impôs. E olha que em 2002 eu fui no Comitê Central do PT cobrar uma agenda de ensino para o plano de governo do Lula, em que eu falava, pô, Lula, eu quero que o Brasil se torne uma nova Coreia do Sul em 10 anos, exportando cientistas, ganhando prêmio Nobel. Em 10 anos a gente retrocedeu. Estamos nesse rastaquerismo lamentável, macaquinho, ninguém com o dedo no cu do outro, achando que está fazendo arte, né? E, quer dizer, porra, é muito ruim, é muito lamentável. E olha só, povo de Fortaleza, para vocês a coisa específica é Praia de Iracema, 15 horas, reunião massiva, o povo vai estar lá em peso. Eu tenho certeza, e outra coisa, vai ser a redenção do povo brasileiro e a união do povo brasileiro, onde não vai ter ninguém com motivo para falar que região norte, região nordeste, região sul, um amarelou do outro. É o momento de união do povo brasileiro, união da unidade nacional. Você tem nenhuma ideia que a resposta é muito grande. É isso aí.